Olá, eu sou Leandro Lécio e esse é o Voz e Visão, o podcast voltado para a odontologia, vendo sempre a questão da inovação, tecnologia e mostrando o mundo do empreendedorismo na odontologia. Hoje nós temos um convidado que não só é especial, mas é um amigo querido. Mas antes de falar do meu convidado, eu quero falar para vocês sobre empresas que são nossas parceiras e estão apoiando o nosso podcast. A primeira é o Reed Institute, com polos em São Paulo e em Recife, que traz a inovação na tecnologia, bem como a prática clínica como pedra fundamental para os nossos mais de 600 alunos de pós-graduação em diversas áreas, tanto em Recife como em São Paulo. A SG Solution, que é uma Smart Solution também, uma empresa fantástica que apoia todos os nossos projetos e que fala principalmente a respeito de novas tecnologias para você, cirurgião dentista, na área de enxerto, de prótese, de implante e tudo mais. E temos um parceiro muito especial também hoje, que é a New Care. Você já ouviu falar do conceito Eco-Friendly? Leia mais sobre a New Care, uma empresa que é voltada para o desenvolvimento de novos produtos de colutórios na odontologia e que hoje traz pra gente um parceiro e um convidado, além de tudo, um amigo especial, né, Karen? Exatamente. Seja bem-vindo, Dr. Fábio Bezerra. Aqui é o nosso podcast Voz e Visão. É uma honra ter você aqui, viu? Bom, obrigado. Eu não podia estar mais feliz, né? Com o Leandro e com a Karen no bate-papo, assim, muito tranquilo, muito bacana. Feliz. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui, meu amigo. Obrigado, bom, e só para a gente formalizar aí a parte inicial, vou apresentar o seu currículo, Fábio, que é um baita currículo, né? Fábio é cirurgião dentista, graduado pela FOB, USP, especialista em implantodontia pelo INEP, especialista em periodontia pela FOB, USP, mestre em periodontia pela Unip São Paulo, doutor em biotecnologia pelo IBB-Uni e CEO da New Dental Care. Você sabe que falar de currículo mostra que a gente é velho, né? que já tem caminhada por aí. Mas eu sou apaixonado por odontologia, pelo empreendedorismo. Parabéns, né, pelo pioneirismo desse podcast, porque eu acho que a gente sempre tem que lembrar que todo CPF na odontologia acaba sendo também um CNPJ e vice-versa. Então, a gente tem que falar muito de relacionamento, muito de qualidade, momento que a odontologia está vivendo, como a inovação consegue nos tirar da mediocridade, né? Na verdade, quando a gente pensa na palavra medíocre, que é quem está na média, né? Então, como é que a gente vai para um degrau superior? E vocês têm feito isso muito bem. Mas temos feito isso com exemplos como você. Eu lembro quando a gente se conheceu, eu já sabia que era um Fábio Bezerra de longa data pelo seu trabalho na empresa de... Pode falar? Claro. Longa data que você fez o teu trabalho, que foi fantástico, no departamento científico da SIM, né? Da SIM Implantes. E eu conheci esse lado técnico, né? Esse lado que era mais voltado para o laboratório, para desenvolvimento, para o P&D, para a parte científica. Eu me identificava muito com o teu currículo, porque eu falava, cara, é esse cara que eu quero ser um dia. E aí, mais tarde, eu me surpreendi e falei, ele conseguiu dobrar a aposta e veio aí com um novo projeto, né? Que é justamente o empreendedorismo dentro da odontologia voltado para uma empresa totalmente revolucionária. Estava falando aqui no bastidor, né, que a sacada de você colocar um material eco-friendly e ainda ver que o mercado está voltado para a parte do ácido hialurônico, para mim foi incrível. Essa sacada, cara, me fala, de onde veio? Bom, primeiro, foi uma honra trabalhar na Simpor. Foram 21 anos de empresa, a gente começar com um torno aqui na Zona Leste e, de repente, 20 anos depois, a gente vender por quase 2 bilhões de reais para a Henry Schein, uma das maiores empresas do mundo. Então, quando você faz uma caminhada tão longa, Leandro e Karen, você conhece pessoas. Eu acho que a base de qualquer relacionamento, empresa, desenvolvimento, tem que necessariamente passar por pessoas, porque são momentos difíceis, né? Você tem que posicionar a marca, você tem que investir muito, você às vezes faz certo, às vezes faz errado. Então, nessa caminhada, a gente veio aprendendo que uma coisa não poderia andar sem a outra. Primeiro, não existe produto sem base científica. E isso eu sei que vocês têm muito forte, nesses mais de 600 alunos. Então, mostrar ciência de fato, inovação de fato, o paciente como centro das nossas ações, isso faz diferença. Porque, assim, eu sempre brinco que o marketing ele vende a primeira vez. A segunda vez é a ciência e o produto. Sempre assim. Então, essa caminhada ela fez com que nós começássemos a entender o mercado da implantodontia e da periodontia. Brasil, segundo maior mercado do mundo na área de implantes. E nós vimos que, infelizmente, a prevenção da doença periimplantar, ela não seguiu o mesmo caminho do tratamento realizado em implantodontia. Então, hoje nós podemos nos orgulhar de talvez ter a melhor odontologia do mundo,
mas nós temos um índice de doença de quase 50%. De cada 10 implantes que a gente coloca, 5 ou vão ter mucosite ou vão ter periimplantite. Então, a gente pode enfocar isso do ponto de vista técnico-científico do que fazer, ou ver como uma super oportunidade de negócio. Verdade. Beleza, eu penso no meu paciente. O meu paciente ele faz um tratamento comigo, e a gente sempre brinca chamando isso de custo de aquisição de cliente. Tão difícil você conseguir um cliente novo. Muito. Por que eu vou abandonar esse cliente? Se eu penso em lifetime value, eu estou falando de prevenção. Então, eu tenho que não só tratar esse paciente, mas mantê-lo sob os meus cuidados. A mesma coisa quando a gente desenvolveu a New Dental Care. Como a gente pode levar produtos ou como a gente pode estar próximo ao dentista e ao paciente com o passar dos anos, porque os pacientes estão envelhecendo e a gente quer que eles envelheçam com qualidade. Então, foi mais um desafio, sabe, Leandro? Eu gosto muito assim, de desafios que sejam com propósito, que tenham um bom embasamento, que sejam bandeiras legais da gente levantar. Acho que essa é a ideia principal aí. Sim. Muito bom. E pensando na sua história, Fábio, contando um pouquinho da sua trajetória, você já clinica ainda? Como é que foi esse processo de transição? Porque você se formou como dentista, né? E aí você foi para a parte do empreendedorismo. De onde veio todo esse engajamento? Quem é o Fábio da origem? Qual é a origem do Fábio? Bom, Do Dr. Fábio, né? tudo na minha vida, ou praticamente tudo, flutuou sempre em torno da odontologia. Tem uma brincadeira, Karen, que assim, aos 4 anos de idade eu falei que ia ser dentista. Não me pergunta por quê, mas eu nunca pensei em fazer outra coisa. Amo odontologia de cadeira e faço odontologia de cadeira até hoje. Eu sento no mocho, amo fazer. Para mim funciona como terapia. Tem paciente complicado, tem paciente chato, tem caso difícil, tem caso dar errado, como todo mundo que está nos ouvindo. Tudo igualzinho. Mas onde eu me sinto bem em trabalhar. Porém, eu percebi que o meu alcance ele era limitado. Ao meu tempo, a minha coluna, a minha visão, as minhas mãos. Quando você começa a amplificar isso, você precisa pensar pelo lado empreendedor. Bom, como é que eu posso amplificar a minha área de atuação? Para alguns poderia ser, por exemplo, montar rede de clínicas ou desenvolver. Eu fui para a área de ensino, pesquisa e desenvolvimento, porque eu entendi que nessa época, e só para a gente posicionar quem tá ouvindo, a gente está falando da década de 90. Então, década de 90, meu primeiro implante foi colocado em 1990, 35 anos atrás. Jesus, você foi bem dos primeiros mesmo, Eu fui cara. dos primeiros, Leandro. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, com o professor Franciscone na USP de Bauru, onde na graduação, clínica integrada, maio de 90, coloco meu primeiro implante, um incisivo lateral, não esqueço até hoje. Um HE, provavelmente, que o Edu era fã do HE. Exato, que é o que existia naquela época, né? Os implantes chegaram ao Brasil em 88, então acho que ali me apareceu um pontinho, falei assim, caramba, os implantes são uma boa opção. Só existia prótese total, o professor Branemar, que veio a primeira vez ao Brasil em 1991, e eu operei com ele, com o professor Branemar, que eu exagerei agora, eu estava na sala onde ele operou. É claro que eu não operei com ele. Ele estava junto com um cirurgião de Nova York chamado Kenji Iguchi, da Universidade de Spokane, e eu, um aluno ali com os meus 17 anos, 18, 20 anos, ali podendo conviver com aquele tipo de profissional. Então, acho que é ali que surgiu, Karen, a ideia de que a odontologia é linda, sou realmente um apaixonado. E quando você vê no empreendedorismo a possibilidade de você beneficiar mais pessoas, alcançar mais novos horizontes, isso para mim é sempre apaixonante. É buscar Escalar, né, de alguma forma. É escalar. E isso aconteceu e nessa caminhada conheci boas pessoas. Primeiro o Dr. Ariel Lenharo e Dona Neide Lenharo, que na época eles trouxeram ao Brasil um sistema internacional de implantes, que era a Triai. Depois montaram assim. E eu sou muito fiel às pessoas e muito fiel aos princípios. Eu acho que nessa caminhada a gente acabou conhecendo muita gente bacana que nos ajudaram a chegar até aqui. Sim. E a New Care, ela tem uma veia muito inovadora. Né? Então, os produtos são muito diferentes. São modernos, né? É muito moderna. A identidade da empresa, na realidade, ela é jovial e mais moderna, mais pra frente, né? Sai daquela história do triclosan, sai daquela história da coisa mais Porque básica. a gente estava acostumado Exatamente. a ver mais do mesmo, Isso, né? isso. Por isso que eu sou super fã, né? Eu já falei, gosto muito, fui lá, visitei, fui super bem recebida. Meus alunos vão todo semestre, né? Isso. Tendo todo Ficam semestre. pedindo agora, né? Mas agora você abre o semestre, quando é que a gente vai de novo, né?
Falei, calma, já quero ir toda hora. Se deixar... E de onde veio essa... Você é da pesquisa, né? O que você falou, Perfeito. você faz. E como é que surgiu esse desenvolvimento, essas ideias? Bom, a ideia da New Dental Care surgiu de um problema que nós criamos. Recentemente teve um podcast muito interessante que reuniram 3, talvez, os maiores autores do cenário internacional. Daniel Buser, Suíça, conhecemos muito, Sim. né? A Sasha Jovanovic, de Sim. Nova York, de Los Angeles, outro fera, e o Stephen Chen, da Austrália. E nessa discussão, isso foi agora, no meio desse ano 2025, eles trouxeram o seguinte questionamento. A doença periimplantar é realmente uma doença ou ela é uma man-made disease? Ou seja, nós criamos a doença periimplantar. E a conclusão é que nós criamos a doença periimplantar. Porque se você olha a doença periimplantar como CID, Código Internacional de Doença, ela tem menos do que 20 anos. A implantodontia tem 40. Então, enquanto não existia implantes, Não tinha existia doença. Então, nasceu, cara, eu dei essa volta só para responder sua pergunta, que foi o seguinte, nós criamos um problema. Por quê? Porque nós perdemos os dentes, os pacientes perderam os dentes, nós desenvolvemos tecnologias maravilhosas para repor os dentes perdidos, um dente ou todos os dentes, Sim. mas nós não demos a mesma atenção à causa. E se eu não controlo a causa, os efeitos são iguais. Então, em 2009, eu publiquei um livro junto com o Dr. Ariel, nosso 4º livro juntos, na verdade, que chama Monitoramento e Manutenção da Doença Periimplantar, 2009. Então, são 16 anos atrás. Onde, pela primeira vez, a gente reuniu em um livro todos os critérios de risco de que a bomba ia explodir. Ou a gente olha para a prevenção de maneira séria, ou a gente vai viver uma onda de descrédito na implantodontia. É um livro visionário, eu cheguei a ler. O livro já mostrava problemas que nem ainda existiam, mas que eram possíveis fatores de risco e que veio se tornar praticamente uma odisseia, né? Os caras são profetas da periodontite, pra você ter ideia. Da periimplantite. Da periimplantite, né? E com isso veio, né, essa ideia de atuar num segmento que até então ele não estava talvez com o protagonismo que a gente acha que pode ter, que é esse pós-tratamento, é como manter saúde, como realmente classificar risco individual, como você montar um programa na sua clínica que possa ser altamente lucrativo, né? A gente conversava aqui rapidamente, não tem nenhuma especialidade que dê a margem de lucro que a prevenção dá. A gente fala em 72% de margem. Sim. Independente de quanto você cobra. Eu cobro X mil reais o implante, é ótimo, também cobro. Reabilitação também é ótimo. Só que a prevenção ela é altamente lucrativa porque você tem custos baixos. Né? Você tem baixa complexidade, pouco tempo de cadeira, pouca repetição e alta margem. Então, você fala da taxa de ruído, que é super baixa também, né? Super baixa, porque é muito mais legal você trabalhar em saúde do que na doença. Exatamente. Né? Como é que eu trato periimplantite? Não trato, eu controlo danos, né? Eu mantenho ela sob controle. Então, acho que é um conjunto. Foi olhar primeiro para o mercado e entender o que a gente tem de específico para minimizar o risco, né? Nunca a gente vai acabar com o problema. Então, entendemos que seriam produtos desenvolvidos para situações específicas. E depois montar uma indústria que pudesse refletir essa seriedade científica, tanto que entre publicar o livro em 2009 e a gente lançar o primeiro produto foi 2022. Então, foram 15, 16 anos. Apesar da New Dental Care ser muito nova, o conceito e os produtos e as patentes já tem alguns anos aí. Isso é muito legal. E o mais bacana é que quando a gente pensa na New, eu olho o board de consultores de vocês, só tem gente com garbo e elegância assim, fora de série. Cito inclusive a própria Bruna, né? Que é uma jovem pesquisadora. Você até só abre o sorriso quando fala. Sim. Todo mundo... É o que sempre se percebe da Bruna. Todo mundo, toda vez que a gente fala dela, o pessoal abre o sorriso. Porque é uma jovem pesquisadora, né? Mas amante da odontologia, assim. Ela ama a odontologia. A gente vê nas palestras dela o carinho que ela tem. Mesmo sendo muito nova, ela tá ali trabalhando. Você acredita que eu tive a primeira aula com a Bruna? Só fazer um aspas, no doutorado, cara, ela falando de P&D da SIM, sobre o lançamento do Epicut, sobre o tratamento da Epicut, e eu falei, cara, ela parecia que tinha 15 anos, 17 anos, né? E essa
E tá indo super bem, né? E eu vejo que ela faz parte do board, assim como outros colegas super famosos. E esse ponto que me chama a atenção, você tem um suporte bacana, tem um suporte científico muito legal para desenvolvimento. Esse material humano que você tem, como que você conseguiu chegar nesse nível de complexidade de juntar tantas mentes brilhantes para poder criar esse produto? Bom, primeiro eu acho que humildade. Eu acho que o primeiro passo de qualquer líder é entender que ele nunca vai ser o melhor naquilo que ele faz se ele não estiver cercado por pessoas boas. Então eu diria que no board que a gente montou na New, tem pessoas que são muito boas nas diferentes áreas de atuação, porque é muito desafiador. Primeiro, você equilibrar egos, você coloca, sabemos disso, nossa, então você pega todo mundo que já viajou o mundo, todo mundo que publicou, que fez isso, fez aquilo, como é que você cria um propósito que seja um propósito comum? Então, o primeiro ponto, você tem que montar um time de futebol que tenha do goleiro ao centroavante. Então, eu tenho no board pessoas que fazem testes moleculares, como o William Zambuzzi, que está na Unesp de Botucatu, tem gente que só faz teste clínico, como o Guilherme Oliveira, que está na Federal de Uberlândia, o Sérgio Combate. Então, eu acho que o equilíbrio na montagem de um time, do conceito ao design da embalagem, ele tem que estar equilibrado, porque às vezes você tem um produto maravilhoso que não vende. Isso é muito ruim. Eu tenho uma clínica linda e estou sem pacientes. Poxa, eu tenho mestrado, doutorado e minha agenda está vazia. Então, o resultado, ele passa por um conjunto de ações. Sim. Então, eu acho que a seriedade científica sempre é inegável, porque realmente isso eu defendi a minha vida toda. Eu acho que o produto ele não se sustenta se ele não for bom. Não tem marketing, não tem dinheiro que chegue, então você tem que estar olhando o portfólio, o mercado ele muda, você tem que mexer no produto, você tem que ajustar ele, então acho que isso é um ponto importante. Eu acho que equilíbrio entre jovens e pessoas mais experientes também é interessante, a odontologia mudou, a percepção ela é diferente, a rapidez da comunicação ela é um pouco diferente, então acho que é esse conjunto, né, de tentar acertar. Às vezes a gente erra, a gente vai migrando, né, de um lado para o outro, mas acho que a base é essa, base de pessoas ali te dando sustentação. Vocês falavam um pouquinho sobre métricas, né? Eu tomo muito pouca decisão sem ter números na minha mão. Claro que tem feeling. Tem hora que é legal você ser o dono da caneta, você que assina, mas isso vem acompanhado de muita responsabilidade. Sim. Né? De você tomar as decisões por pessoas e tal. E você precisa estar muito bem amparado por pessoas que te deem essa segurança para que você tome decisões com a melhor evidência possível naquele momento. Concordo. Aí você vai acertar e você vai errar. Então, acho que a New Dental Care ela nasce um pouco. Que bacana. E voltando um pouquinho para o modelo de negócio, Fábio, porque eu de fato acho muito interessante, assim, né? Na sua opinião, por que você acha que os dentistas não têm ainda essa veia para o foco na prevenção? É uma coisa que é inerente da nossa profissão, mas quando a gente olha isso no modelo de negócio, não é o que a gente vê em evidência. Né? Eles são mais curativistas, né? Pois é. Total. E a medicina está mudando, né? A gente recebeu um médico aqui, o Dr. Marco, e eu fiz a mesma pergunta para ele. E a medicina, ela está caminhando para uma medicina mais preventiva, que custa muito menos, né? Para o paciente. É um modelo de negócio relativamente bom. Mas por que a gente ainda não... A gente foca tanto em curar e não em prevenir? Bom, primeiro... É matemático. Eu acho que tem uma resposta que é bem matemática em relação a isso. Assim, o Brasil tem 20% dos dentistas do mundo. 450 mil dentistas e contando. Então, não tem paciente para todo mundo, cara. Não tem. Todo mundo gostaria de fazer tratamentos de 100, 200 mil reais em paciente bacana, cheio de osso e que pagasse à vista. É a definição da Dona Esperança, né? É isso aí. Todo mundo quer fazer isso. Só que isso está restrito a poucos profissionais. Então, está todo mundo brigando pelos mesmos pacientes, né? Que é o paciente de harmonização, que é o paciente de alinhador, que é o paciente de implante, laminado cerâmico. Eu também gosto desses pacientes. Mas já chegou no momento em que a odontologia ela olhava para um público maior e sempre que eu penso em empresa, eu penso em mercado endereçável. O que é o mercado endereçável? Quantas pessoas eu posso atingir? Beleza, eu quero fazer só laminado cerâmico. O seu mercado endereçável, ele é pequeno, porque você vai ter que achar os pacientes certos que muito nicho, pagar. é muito nichado. Totalmente nichado. Então, quando você olha para a prevenção, o mercado endereçável ele é muito maior. Praticamente todos os pacientes, em um nível ou outro, precisam de prevenção. Todas as áreas, em algum momento, vai precisar de fazer a pré-tratamento, durante o tratamento ou pós-tratamento. Então, o primeiro ponto para um dentista, né? Nós temos uma situação que é melhor, eu sou mais velho que vocês, claro,
Mas a gente tem uma situação privilegiada. Nós já temos história, nós já temos clientela. Se eu tivesse que começar hoje, eu ia me preocupar, porque é um mercado altamente... tá muito mais difícil. Muito mais competitivo. Então, essa galera nova vai sofrer um bocado por causa disso. Vai sofrer um bocado. Então, o primeiro ponto é esse, é entender que no mercado, em que o mercado endereçável da saúde é maior do que o mercado endereçável da doença, você pode focar em saúde. Então, acho que o primeiro ponto é matemático. O segundo ponto é a gente dar à prevenção o protagonismo que ele precisa ter. Eu brinco dizendo o seguinte, a prevenção é o primo legal, mas ele não é legal o suficiente para você chamar ele para na sua casa. Sabe? Sei como cara, é que você é. faz prevenção? Cara, faço prevenção, adoro. Conhece aquele primo? Cara, o cara é gente boa, bacana. Eu amo. Eu amo. Quanto tempo você não vê? Tem 2 anos, né? Então é mais ou menos isso. A prevenção, ela ficou meio patinho feio da odontologia. Todo mundo acha legal, todo mundo faz, mas é meio segundo plano, sabe, Karen? Durante muito tempo, a prevenção ela perdeu o protagonismo. Então, assim, eu faço prevenção. Quem que faz prevenção na sua clínica? É o cara mais experiente ou é o menos capacitado do time? Normalmente é o menos capacitado do time. E se você fizer um tratamento comigo super bacana, eu te dou uma limpezinha de brinde. Existe a desvalorização no próprio discurso, né? No próprio discurso. Então, você mesmo já transforma... Por exemplo, um paciente que chega e não tem nada para fazer na sua cadeira, cara, te dá depressão. Putz, esse cara não tem nada para fazer. Devia ser o contrário. Cara, esse cara não tem nada para fazer na boca. Ele vai casar comigo, eu vou fazer acompanhamento, educação, vou fazer clareamento, vou manter saúde por 30, 50 anos. Reforço positivo o tempo todo. Reforço positivo o tempo todo. E cobrar bem por isso. Então, a partir do momento que a gente montou a New Dental Care, a gente montou um modelo chamado New Dental Care Store, que é a possibilidade dos colegas terem os produtos dentro da clínica e a gente falar um pouco sobre a prevenção, né? E como vender prevenção e como colocar ela dentro de um protocolo mais valorizado. Então, acho que é um desafio. Brinco dizendo assim que ser velho tem poucas vantagens. A primeira é que você já passou por bastante coisa. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com implantes, os implantes eram altamente... assim, desacreditados. Cara, implante, isso aí dá Você sabe que a gente tem uma história de um dentista antigo que a Karen trabalhou no começo da carreira dela. Nossa, ele não suportava. Ele falava que implantodontista era todo charlatão. Exatamente. É isso aí. Essa é a pegada. E eu tenho uma história pessoal, né? Quando, assim, eu fui pra academia muito novo, né? Estamos falando assim, eu comecei a dar aula em 2014. Há 11 anos atrás, eu tô com 41, com 26 anos eu tava dando aula. Eu comecei a... 26 não, com 30 e alguma coisa, eu comecei a dar aula. E eu falava o seguinte, olha, eu consigo dar aula hoje porque eu já errei tanto, mas tanto que qualquer coisa que o aluno fizer hoje, eu tenho certeza que eu fiz 5 vezes pelo menos o que ele fez. E eu sei pelo menos 5 caminhos diferentes de não fazer. E o ponto de vista era o seguinte, essa nova geração, cara, essa galera que tá vindo agora, quais são as transformações, né? Principalmente se a gente pensar com esse novo rumo digital, de IA, de prevenção, quais são, né, as mudanças que você acredita que vai fazer com que a experiência de atender o paciente seja pertinente para essa nova geração? Bom, a pergunta eu acho que ela é espetacular, porque assim, olha, o cliente mudou. Totalmente. O aluno mudou. A Totalmente. experiência de atendimento mudou. Quem não se atentou a isso... vai ter sérios problemas de agora em diante. Então, primeiro ponto, Leandro, eu defendo uma ideia de que as gerações futuras são sempre melhores do que as nossas. Porque o aluno agora ele é disperso, na minha época a gente... Cara, na sua época já passou. A gente olha para trás, por isso que o retrovisor é menor do que o para-brisa, né? Vamos olhar para frente. Ó, esse é o corte. Repete isso de novo, pelo amor de Deus. Esse é o corte. Por isso que o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque você precisa olhar para frente. Então, o que eu preciso é adaptar a minha prática à realidade do que está acontecendo. Então, hoje, o cliente, primeiro, ele é muito numérico e visual. Então, aquilo, ele fala assim, olha, você tem uma restauração que você precisa trocar. Cara, é muito melhor você usar uma microcâmera ou fazer uma fotografia e mostrar isso numa tela de 50 polegadas? Com certeza. Cara, por quê? Porque eu transformo a necessidade da venda, cara, no desejo pela compra. Uma experiência sensorial, né? Sensorial, total. Então, eu tenho que receber... Olha, eu tenho um exemplo na minha clínica, pode parecer brincadeira, mas uma paciente, antes de sentar na minha cadeira, perguntou se a cadeira era de couro. Nossa. Se fosse, ela não sentaria. Nossa, cara. É isso. Ela tá errada?
eu posso não concordar com o conceito, mas eu tenho que respeitar o conceito e o posicionamento de uma nova visão, de uma nova clientela. Que pode falar, não, beleza, é eco-friendly, eu uso. Não é, eu não uso. Então, essa visão de que as coisas mudaram, eu acho que é importante. Então, como é que entra, voltando para a sua pergunta, né? Esse novo momento. Primeiro é entender que você precisa valorizar aquilo que você vai entregar para o paciente. A experiência do cliente hoje ela é muito importante. E eu bato muito, né, convivo bastante com jovens também, na questão da Unique Value Proposition. O que você faz diferente que ninguém faz? O que você tem de diferente? O que sua clínica tem? Qual que é o tratamento que você faz diferente? Se você tiver dificuldade em responder essa pergunta, você vai ter muita dificuldade de se posicionar no mercado. Porque tem muita gente, não, mas eu posto no Instagram que eu faço isso, eu faço aquilo. O que você faz? É meio pato, né? Faz de tudo e não faz nada muito direito. Então, acho que o primeiro ponto é esse novo profissional, ele olhar e falar assim, bom, o que eu quero fazer? O que eu acho que faz sentido? E tentar realmente ser muito bom, pelo menos em um dos tópicos para que aquilo possa funcionar bem. E a prevenção talvez seja o caminho mais curto, né? Tem uma diferença hoje, a gente tem conversado muito na nossa época, a gente sempre trabalhou muito com Progressive Learning, ou Progressive Education, né? Você gasta 10, 15 anos da sua vida e você faz um curso, a graduação, você faz a especialização, você faz o mestrado, doutorado, você vai atendendo casos simples e vai até evoluindo. chegar a casos complexos. Cara, a visão dos jovens hoje é Aggressive Education. É você entrar em cursos de 2, 3 dias, 3, 4 horas. Já saindo. Você já ter um nível de aprendizado bacana. Cabe a nós, educadores, empreendedores, a gente tentar mostrar que tem que ter um ponto de equilíbrio. Aí, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, eu acho que se a gente conseguir entender que não dá mais para a gente continuar com o mesmo currículo de milênios atrás, com os mesmos modelos de curso de tempos atrás, que não vai funcionar mais. E, ao mesmo tempo, no tempo menor que a gente tem, entregar algo como a gente está fazendo aqui. É o lado empreendedor, é o lado educacional, é o lado de formação bem feita, é a experiência clínica que vocês já têm. Então, acho que é um conjunto de fatores aí. Com certeza. E essa questão de cultura, né, e de modelo de negócio, você estava comentando antes da gente começar, que você acabou de inaugurar, né, uma clínica conceito, está em vias de... Como é que é o funcionamento? Como é que seria uma clínica conceito para prevenção, né? O que ela vai entregar para esse paciente? Porque tem a questão de você sair eu te dou uma limpezinha, para, de fato, você gerar um valor a partir daquilo e fazer o paciente entender a importância que tem aquilo, que deixa de ser simplesmente ele escovar os dentes todo dia de manhã, para ele passar a ter uma responsabilidade com a saúde bucal dele, né? Em parceria com o profissional que vai entregar isso. Bom, o primeiro ponto é esse, é entender que o paciente ele é protagonista total dessa decisão, né? E eu sempre brinco dizendo assim, às vezes a gente investe milhões em um equipamento, sei lá, comprei um Airflow, amo o equipamento, MS suíço, lindo, super bacana, funciona bem. Ele funciona super bem enquanto o paciente está na cadeira. O paciente colocou o pé fora da cadeira, ele começou a formar biofilme. Ele só vai voltar daqui a 3, 4, 5 meses. Então, é uma mudança de conceito, cara, e que acho que é interessante, assim, mas o Fábio fala porque ele já está, ele tem grana, ele tem carreira, ele pode investir. Talvez a especialidade mais barata que exista é a prevenção, é que exige menos investimentos para você poder colocar. Então, acho que o primeiro ponto é entender e acreditar que aquilo é importante, porque desde o momento em que a sua secretária vai atender o telefone até o momento que o paciente vai sair, essa experiência de que a prevenção é importante, ela precisa estar ali muito, muito clara para todo mundo. Porque todos nós já passamos assim, olha, o seu caso está ótimo, volta daqui a 6 meses. Meu paciente não volta, o paciente de vocês também não volta. Nossa secretária vai ficar horas chamando, alguns vão voltar, se Deus quiser. Então, a proposta é montar modelos que sejam modelos muito mais proativos do que reativos. Uma coisa é, cara, olha, sua boca tá linda, tá maravilhosa, conseguimos controlar a doença, você tá de alta. Só que é o seguinte, o que causou o problema, ele vai continuar causando o problema. A partir de agora, a gente tem um programa, e no programa que a gente sempre sugere é, primeiro ponto, classificar o paciente. Baixo, médio, alto risco, isso não é achismo. Não são 6 meses para todo mundo. Não são 6 meses, tem paciente que vai ser mês, 3 meses, tem paciente que vai ser ano, uma vez por ano. Então, primeiro, classifica risco com critérios claros e que o paciente entenda. Então, por exemplo, na ficha de anamnese
além da anamnese que nós todos já fazemos no dia a dia, você tem que ter uma anamnese dirigida para a prevenção, no qual é assim, olha, paciente é fumante? Check, 2 pontos. Paciente é diabético? Check, mais 2 pontos. Ao final, se ele for de 0 a 10, ele é baixo risco. Se ele for de 10 a 20, e assim, ele já entendeu o conceito. Então, o primeiro ponto é o paciente entender que ele tem mais ou menos risco. E são 32 critérios que existem hoje de critérios de risco, no qual 11 são mais prevalentes. Então, desses 11, na sua ficha de anamnese tem que estar lá. Por exemplo, paciente está tomando alguma medicação anti-estresse. Isso altera todo o fluxo salivar. Isso aumenta o score. Então, demonstrar para o paciente, você tem um score. A partir do seu score, a gente vai fazer um programa personalizado para você, que vai incluir retornos, esse produto, e você deixar o paciente enxergar valor. O que é enxergar valor, cara? Eu não posso falar muito de preços, mas vamos imaginar que você chega a um preço. Olha, eu cobro R$250 uma limpeza. Pode ser 500, pode ser 1.000, pode ser 3.000. Hipoteticamente, eu estou falando que é R$250. Isso é preço? É preço. Cara, eu cobro porque calculei minha hora clínica, isso aqui, beleza. Aí eu posso deixar meu paciente ir embora e falar, volta daqui a 6 meses e ele vai pagar R$250. Eu posso mostrar para ele que na classificação de risco dele, ele vai ter que voltar 3 vezes no ano, que os produtos a serem utilizados são A, B e C, independente da New Dental Care, porque é o produto certo para ele utilizar, e que no retorno, além de fazer a limpezinha, eu vou radiografar, eu vou ver se a higienização está boa, isso, aquilo, e que vai custar muito mais barato para ele. Então, se você falar assim, olha, beleza, o paciente vem 2 vezes por ano a R$250, ele gastaria 500. E se eu propuser a ele que custe 400, ele está tendo 20% de desconto, mas ele contrate o programa antes de sair da cadeira. Que é o compromisso de... Ele voltar, é como a gente paga a academia, concorda comigo? Sim. Você vai no primeiro dia da academia, vai lá, você faz uma aula de teste que é de graça, alguém fala assim, ó, se você comprar 6 meses é mais barato, se você comprar 1 ano, mais barato. Quando você compra e paga, você vai e entra nesse programa. Então, a prevenção como modelo de negócio ela tem que ser muito propositiva. Mostrar para o paciente que isso é importante. Olha, isso é importante. Segundo, a sua classificação de risco, isso é mais importante ainda, o seu programa é esse e custa X. E a prova do conceito é sempre você olhar para a sua carteira. Eu converso muito, sabe, Karen, com colegas, que falam assim, poxa, mas tá difícil conseguir paciente novo. Eu falo assim, quantos pacientes tem na sua clínica? Ah, cara, lá na minha carteira tem uns 5.000. Eu falei, para que você quer mais paciente? Cara, se você trouxer 5%, são 250 pacientes por mês. Você não tem nem demanda para isso. Você não consegue nem atender. E se você colocar um preço justo, com tempo de cadeira reduzida, você vive de prevenção. Basicamente. Então é isso. Aplica a parede e acabou a história. Cara, é isso aí. Que cá entre nós, depois que você já caminhou um pouquinho na odontologia, é uma delícia de fazer comparado a tudo de bucha que a gente tem. É isso aí. É menos estresse. Você torna a vida, tem mais qualidade de vida, inclusive, tanto para você como para o próprio paciente. Demais. Exato. Mas isso é isso. Então, acho que é uma mudança de paradigma, né? Que nós todos estamos tendo que rever. Mas, por exemplo, quem faz prevenção, o primeiro atendimento na minha clínica sou eu. Fábio, mas você faz prevenção? Amo. Eu adoro fazer prevenção. Cara, você sabe que ninguém acredita que é a mesma história. O pessoal fala, Leandro, o que você faz? Raspagem. Limpeza. Mentira, eu falo, adoro. Adoro. O pessoal, não, mas você é implanta... Não, cara, eu sou periodontista, eu gosto de raspagem, eu gosto de limpeza. O pessoal não acredita e não entende o valor que isso tem. Até para você poder delegar, né? Porque se você faz a primeira vez, com certeza, você mostra e fala assim, olha, quem vai fazer, e as pessoas que trabalham comigo fazem melhor do que eu. Eu tenho super tranquilo, depois que faço, porque o conceito, olha, isso que eu estou te propondo é importante. Então, acho que essa mudança de paradigma vai deixar a clínica mais cheia, vai evitar a ociosidade de agenda, que às vezes você está procurando, você está lutando. Então, você tem... E aí a gente coloca metas. Eu acho que dentro da questão de métricas, beleza, eu sempre sugiro 5% da sua carteira. Então, eu sempre pergunto para o colega, assim, quantos clientes você tem na sua carteira? Cara, eu tenho 100. Ótimo, vamos tentar colocar 5 num programa de prevenção? Quanto é que dá para cobrar por ano num programa de prevenção na sua clínica? R$ 1.500? R$ 2.000? Vamos tentar colocar 5?
para ver se esses 5 ano que vem viram 10, e depois viram 50, depois viram 100. E assim, a galera não entende que isso já é feito, só que em outros produtos, né? Por exemplo, a própria ortodontia já faz esse tipo de produto, a própria implantodontia já tem esse tipo de produto, e a galera não entende que isso já é uma metodologia aplicável e replicável, né? Perfeito. E acho que é muito importante esse ponto que vocês tocaram, que assim, eu sou altamente contra sobretratamentos. Altamente contra. Totalmente contra. Então, quando o paciente percebe que é mais ou menos uma empurroterapia, cara, vai ali, paga o meu programa, qualquer que seja o valor por mês, ninguém mais é bobo. Lógico. Então, é importante que ao voltar, então, minha sugestão num programa de prevenção é o seguinte, show, not tell. Ou seja, o que é o seu programa? Você tem realmente um programa? Então, aí você vai usar as tecnologias. Eu, por exemplo, escaneio todos os meus pacientes na consulta de retorno. Por quê? Porque no treatment tracking, né, no acompanhamento do tracking, eu consigo ver se teve desgaste de cúspide, se teve recessão gengival, se os contatos oclusais estão adequados. Radiografia digital, para a gente custa zero. Depois que você compra o equipamento... Acabou. Cara, o custo são peanuts. Então, você coloca e para o paciente, poxa, olha, eu estou no programa... Para quem não pode, a própria fotografia. Fotografia. Método ótimo. Exato, eu vou fotografar, que é sensacional. Eu vou colocar, por exemplo, uma plaquinha, vou fazer uma plaquinha de clareamento para ele e vou cobrar o clareamento vai estar ou não embutido no tratamento. Então, acho que a montagem do programa de prevenção, ele deveria levar em consideração isso. Deixa eu entregar coisas que... para o paciente é um valor percebido bacana, que é como a gente coloca os produtos da New Dental Care. Sim. Por exemplo, no programa da clínica, ao invés de eu vender o produto do paciente comprar, eu embuto no tratamento. Não é o único modelo, cada um pode usar qualquer modelo. Mas é um modelo eficiente, Mas um modelo que eficiente, funciona. porque o paciente ele sai com uma sacolinha onde ele fala assim, poxa, olha, eu tangibiliza paguei. um pouco, né? É isso. Tem a questão da reciprocidade também, que é muito legal, né, cara? Você vê que eu tô saindo aqui com os produtos direitinho. Quer ver outra coisa? Teste salivar, que está super na moda. Sugiro, vou colocar aqui um convidado para vocês. Tragam a Débora Heller, quando vocês puderem. Eu conheço a Débora. Cara, a Débora é uma querida. Eu conheço a Débora. Sabe muito, publiquei com ela há pouco tempo. Mas assim, um dos testes que ela sugere a gente fazer é a cialometria. Cara, a cialometria é um teste que custa R$2 de custo pra gente. E você consegue diagnosticar fluxo, pH, se você tem algum tipo de turbidez. E o paciente entende, poxa, eu fui naquela clínica e no programa de prevenção eu testei fluxo. Por quê? Porque normalmente o paciente percebe que o fluxo salivar diminuiu quando ele já perdeu mais do que 50% da capacidade de fazer saliva. Então, muitas vezes ele já está com 30%, 40% de perda e ninguém diagnosticou isso. Então, muitas vezes você faz um teste simples, faz um diagnóstico. Então, eu penso que o programa de prevenção ele deveria ser embalado dentro de pontos que sejam relevantes do ponto de vista Sabe clínico. o que é legal, cara? Que é o seguinte, lógico, não é um carro, mas o cara é mais preocupado com a manutenção preventiva do carro. Eu falo porque a gente estava falando hoje no caminho para a faculdade. Eu falei, olha, tá na hora de fazer a manutenção preventiva do carro, que você paga quanto é necessário para que teu carro mantenha a garantia e a gente não tem a mesma visão com a saúde, cara. Um produto que, na realidade, o carro não é investimento, não é saúde, é uma necessidade lá, porque é uma despesa, né? E a saúde, para mim, é investimento, logicamente, que é assim, você cuida bem da máquina, a máquina te retorna. E a galera não tem essa visão. Eles cuidam do carro, cuidam da casa, cuidam do seguro, cuidam disso, aquilo outro, mas a saúde em si não cuida, principalmente a bucal. Perfeito. Aí mais à tarde, mais à frente, o cara paga o preço caro por isso e não entende que, assim, ele priorizou o carro, a casa e esqueceu que sem dente, sem saúde bucal, sem a saúde no corpo inteiro, ele não vai conseguir fazer nada, o carro não tem fundamento. Justamente, a responsabilidade de entregar essa conscientização é nossa, né? Sim. E é um trabalho de formiguinha. Eu agradeço a vocês pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Bom, recentemente, né, a gente está em São Paulo, a gente teve esses 2 super congressos aqui, Index e Abros, maravilhosos. Assim, tivemos o Implante Pério também na mesma semana. Sim. Então, assim, a gente pôde pela primeira vez ver uma sala dedicada à prevenção. No Summit. Summit. Foi um negócio super bacana, uma sala de 120 lugares com 140 inscritos.
para a gente poder elevar a prevenção a um status de assunto sério. E o mais legal era quem tava lá, né? Que eram só pessoas que realmente, entre eles, o 17º maior pesquisador do mundo, a maior referência hoje no mundo em tratamento da periimplantite, que começou lá a estudar em 98, que é o Jamil, né? O professor Jamil Chib estava lá dentro desse summit. Então você vê a seriedade do projeto no final das contas, né? Cara, espetacular. E trazer mais de 80 publicações do grupo do Jamil. A gente estava lá, sei lá, Estevão Bonfante, cara. O Estevão Bonfante está entre os 200 maiores pesquisadores do mundo na área também de reabilitação com prótese. Guto Giordani, a Débora estava presente, a Bruna estava presente. Quer dizer, a gente reuniu realmente um time, primeiro para chamar a atenção. Olha, isso é legal para o paciente, isso é legal para a nossa profissão e isso é legal para o seu negócio. Então, foi o primeiro movimento para a gente poder fazer. Então, a New Dental Care é uma empresa jovem, são só 3 anos que a gente lançou o produto, mas acho que a grande luta, Karen, eu sempre brinco dizendo assim, minha esposa vira para mim e fala assim, não me inventa mais nada, né? O que você vai aprontar de agora em diante? Mas eu acho que a prevenção talvez seja a minha última grande batalha, aquela em que eu quero realmente tentar colaborar, de novo, nada se faz sozinho, colaborar para que a gente coloque a prevenção no spotlight da odontologia de novo. Se a gente fizer isso, a gente vai buscar um equilíbrio que a gente em algum momento perdeu. A gente foi muito acelerado para a parte de terapêutica, o que é ótimo, Sim. sensacional, maravilhoso fazer isso. Mas a gente fechou a porta para muita gente. A gente fechou a porta para aquele dentista que não é tão especializado e para aquele paciente que não tem o poder aquisitivo para poder submeter a tratamentos tão complexos. Afinal, a gente já tem gente Tem um outro ponto. Ai, perdão, Leandro. Tem gente que ainda vive abaixo da linha da pobreza no Brasil e que um dos problemas, por exemplo, de saúde é o cara compartilhar a própria escova de dente que não tem condições de comprar para a família inteira, né? A gente está na área de SUS na faculdade, então a gente agora está vivendo um pouco os dois lados. É assustador. Né? Perfeito. E a gente percebe demais isso, é uma super necessidade. Mas pensando, tem um outro ponto também, né? Vocês são implantodontistas, eu não sou, mas eu vejo muito isso no consultório. Porque o paciente, principalmente o paciente mais leigo, ele entra no consultório falando assim, doutor, quanto tempo tem de garantia meu implante? Ah, meu pai. Quem nunca escutou? É isso aí. Não é? É isso aí. E aí a gente sabe que saúde não existe garantia, mas que um ponto muito importante é a questão da prevenção. Então, o dentista dá atenção para isso, que muitos não dão, porque eu vejo, trabalhei anos na pós-graduação, ele põe o implante lá e fecha, tchau, muito obrigada, né? Você volta para pôr a prótese daqui. Tem um grupo de pessoas que realmente não trabalham essa prevenção, E né? não Ela coloca em orienta, prótese. e sobra para ele. É difícil isso. Porque é o difícil paciente é leigo, ele volta, doutor, aquele implante que o senhor fez, eu tô falando bem em termos leigos, porque é a maneira que o paciente fala, né? Olha, não deu certo, rejeitou, né? O que for. E justamente por uma falha num ponto, que é um ponto que deveria ser óbvio, né? E acaba muitas vezes não sendo. Perfeito. Cara, isso tem tudo a ver, e eu diria assim, dentro de um questionamento simples de um paciente, na verdade traz um grande dilema, né? Tem um dilema importante nisso, que é, poxa, eu perdi os meus dentes, você está me propondo colocar um implante que custa dinheiro, tem um custo biológico aí, enxerto, implante, reabilitação, afastamento do trabalho. Quanto tempo vai durar isso? Eu publiquei um artigo junto com outro amigo querido, que é o PV Soares, Paulo Vinícius, da Universidade de Uberlândia. Anos atrás, existe um livro, isso é um livro realmente, que chama Espiral da Morte do Dente. Tá, isso é um nome meio tétrico assim, mas é isso no qual esse autor, é um livro bem bacana, que ele fala o seguinte, como é que um dente morre? Cara, ele começa com uma desmineralização, que vai virar uma lesão de mancha branca, que vai virar uma cavitação, pequena restauração, grande restauração, endo, pino, coroa, fratura, exo. Claro que isso não é uma... Sim. Nem É, o todo ciclo- mundo acontece. Mas o se ciclo restaurador traumático, né? Exatamente, mas isso pode acontecer. E nós propusemos o que nós estamos chamando atualmente de espiral da morte do implante. Infelizmente, na nossa especialidade, se você simplesmente colocar o implante nesse paciente que perdeu o dente, o risco dele fazer a espiral, que seria gengiva inflamar, fazer mucosite, alto. fazer periimplantite, chegar no momento até eu ter que fazer a explantação, eu perdi o implante. E nós, infelizmente, estamos vivendo isso. Por quê? Porque eu estou vendo gente perder o implante, tirar, agora fazer zigomático. Faz o zigomático, né? Perde o zigomático. E não tenho nada contra o zigomático. Mas é a gente entender que o controle da causa é muito mais importante do que a reparação do dano. Então, eu acho que a gente pode juntar as duas coisas.
só para fechar esse ciclo, como isso é bacana. Eu sempre converso com as pessoas que estão próximas a mim e falo assim, quanto é que você cobra no implante? Qualquer que seja o valor. Tá, cara, vou cobrar R$2.000 no implante. Ótimo. R$1.000 no implante. Também tá ótimo. 5.000. Também tá ótimo. Se você fizer o que você acabou de escrever, o paciente foi no meu consultório, eu fiz o implante, cobrei R$5.000, falei tchau e não sei mais o que aconteceu com ele. O meu lifetime value, ou seja, o quanto esse paciente deixou de dinheiro na minha clínica, foi R$5.000. Quando ele voltar, provavelmente vai ser para ser um pepino. Se eu tiver um programa bem estruturado e eu propuser a ele, falar assim, olha, esse produto, né, esse tratamento, para que ele dure a vida toda como nós dois queremos, ele precisa de manutenção. Então, você vai pagar um programa R$500 por ano. Se ele ficar 10 anos no seu programa de prevenção de R$500 ao ano, o lifetime value dele não é mais R$5.000, são R$10.000. Eu dobrei o faturamento que eu tive com aquele paciente, mantendo ele em estado de saúde e mantendo ele fidelizado à minha clínica. Então, eu tenho o lado técnico e científico, o lado de me preocupar com o paciente e o lado empresarial, porque o contrário é o problema. O paciente faz um implante comigo e some. Quando ele volta, ou pro Leandro, é porque o parafuso fraturou, ou porque está com mau hálito, porque a gengiva inflamou, e ele não quer pagar. Ele acha que é complicado. Ele ainda tem esse lado, paga, não paga, cobra, não cobra. Então, assim, são pequenas mudanças que não vão acontecer da noite para o dia, mas que todos nós levantarmos essas bandeiras, acho que pode ser bom para todo mundo. Né? Então, linkando isso e já indo para o próximo, mas assim, em que momentos de decisões críticas que você equilibra esse risco e a inovação sem comprometer a saúde do negócio, cara? Cara, bom, primeiro ponto é estudar o seu mercado e o seu perfil de cliente. Eu acho que o primeiro ponto é entender como você vai posicionar a sua clínica, qual que é o público? É um público mais velho? É um público mais jovem? É um público com poder aquisitivo maior ou menor? Porque eu acho que a partir do momento da definição do perfil de cliente ideal, você monta todas as estratégias do negócio para que possam funcionar. Então, se eu tivesse que montar uma clínica hoje, beleza, o que eu quero fazer? Eu quero fazer implantodontia? Vou comunicar em implantodontia, vou divulgar, vou me especializar, vou fazer isso. Se o assunto for prevenção, a mesma coisa, estruturar isso, se cercar de equipamentos, estrutura de clínica e um programa bem montado para que você saiba exatamente onde você quer fazer. E eu brinco muito também, Leandro, uma coisa que vocês conhecem bem, sempre falo da chamada curva J. Cara, a curva J em empreendedorismo, ela é fundamental que ela seja entendida. Aquela história que é assim, você tem que sair da zona de conforto, você tem que sair... Cara, ninguém quer sair da zona de conforto, eu quero viver na zona de conforto. Então, se eu ficar minha vida inteira saindo da zona de conforto, em uma hora eu vou estar frustrado, cansado, estressado num terapeuta. Eu tenho que buscar a zona de conforto. Então, eu sou meio anti-coach para algumas coisas nesse sentido. Esse é um assunto para outro podcast. Você sabe que tem um podcast que a gente segue, que é do Naruhodô, né? Que ele fala... eu não posso usar o termo que ele fala, que não pega bem, mas ele fala que é o desconforto controlado, né? Exato. Aí você tem que ver no desconforto controlado. Aquela história. Você nem tá bem demais, nem tá mal demais. Você tá ali você tem que ficar ali no meio, né? Perfeito. Nem se lascando muito, nem também viver de felicidade, que isso aí você perde, né? A noção da realidade, né? Perfeito. Concordo plenamente. E eu gosto dessa definição de curva J, que é basicamente o seguinte. Cara, você tem uma linha. Ó, vocês estão bem, eu tô com a minha vida, tá bacana. Por que eu vou mexer nisso aqui? Eu vou mexer nisso aqui para ficar melhor. Então, quando você assume um risco, quer seja montar uma clínica, montar uma especialidade, fazer um investimento, você assume o risco de uma curva J. Você sabe que você vai piorar, mas você tem que saber a hora que ela começa a inverter. O problema é você entrar num negócio, montar uma clínica... sem ter dados numéricos, sem saber quando a curva vai começar a reverter. Sem ter plano algum, né, cara? Sem ter plano algum. Sem ter plano então, algum. eu sempre penso isso, que é o que você me perguntou. Fábio, como que eu não coloco em risco o negócio? Cara, estuda a sua curva J. Qual que é o mercado endereçável? Quanto você vai ter que investir de tempo, estresse, dinheiro, até você começar a subir. Porque a hora começa a subir... Você sabe que um dos marcos que eu tive na minha carreira, na realidade, foi quando eu decidi fazer o instituto, né? Que... eu me propus a fazer um plano de negócio que fosse condizente com a realidade de mercado. A gente já tinha uma instituição, a gente tinha lá todo, mas a Karen ficou assustadíssima que eu saí de São Paulo no meio da pandemia para poder negociar uma estrutura em outro estado. Era triste de ver o aeroporto, né? Guarulhos com 50 voos marcados apenas, entendeu? Eu saí, fui lá fazer negócio, depois eu fiz o plano... E eu fui fazer o plano de negócio praticamente com o avião, né? Trocando a asa do avião.
quando eu falei, eu tenho que entender isso aqui, eu passei 2 semanas na frente do computador tentando entender o mercado que eu estava. Até chegar num plano que fosse estruturado, que eu conseguisse criar pelo menos uma previsão do que iria acontecer, né, nos próximos 2 anos. Juro pra você, cara, cada meta que eu propus foi exatamente ali em cima, né, com variação de 1, 2, 5% do que eu tinha proposto. E estudar o mercado é uma coisa assombrosa, porque você consegue prever algumas anomalias, né? Você consegue prever algumas variações. E pensando dessa forma, olhando para o mercado da saúde e odontologia, qual erro que você acredita que os profissionais têm cometido que poderiam ser evitados, Fábio? Bom, primeiro é tomar decisão emocional. Cara, nós dentistas somos muito emocionais, com tecnologia, com pessoas, com planos, isso e aquilo. Eu não sou nada contra a emoção, acho que a gente tem que usar emoção, mas emoção é uma coisa, negócio é outra coisa, são coisas diferentes. Então, a tomada de decisão, eu acho que muitas vezes a gente acaba prejudicando o nosso negócio em vários momentos. Ah, eu vou comprar um scanner. Cara, ótimo. Você vai pagar 10 parcelas de R$8.000. Você está pronto para isso? É o seu momento de fazer isso? Ou é melhor você usar um scan service por um tempo e depois isso fazer sentido? Ah, cara, eu tenho que montar vou colocar uma cadeira Sirona de R$170.000. Cara, ótimo. Se você tem budget para isso cabe no seu negócio. Ela só vai ser viável se você pagar, se ela se pagar, né? Ela se pagar. Então, eu acho que a gente é olhar primeiro para o negócio, fazer alguma coisa que você possa alcançar. Eu acho que é importante. Eu acho que estar associado a pessoas que possam te dar essa tranquilidade é bacana. Então, por exemplo, vou montar New Dental Care. Vou. Quanto tempo eu tenho para fazer esse negócio dar certo? Quem vai bancar um negócio desse tamanho? Cara, eu tenho X milhões para bancar? Se a resposta for muito duvidosa e colocar a sua saúde financeira, física e emocional em dia, cara, não entre. Vá mais devagar, né? Ali com o andor. Então, eu acho que o principal erro é a gente se jogar demais sem ter uma métrica segura por trás. Porque tem coisas que são controláveis, tem coisas que não são controláveis. Eu acho que o ser humano ele vê muito, mas fulano fez e deu certo, ele não tinha esse risco, não tinha essa... Cara, é tanta questão que são levadas em considerações ao longo de todo aquele trajeto. Porque fulano fez isso e faturou tanto e tá bem pra caramba hoje. São outliers, né? Fábio, como é que você aprendeu a ser analítico assim? Porque isso não é natural. Não é. Como é que fica assim? Eu acho que primeiro aprendendo, cara, eu vim de uma família muito simples, né? Assim, eu sou filho de professora e de uma pessoa que trabalhava em fazenda. Então, assim, então tudo que eu tive que fazer, estudei em escola pública a minha vida toda. Nada foi muito fácil. Dormi no consultório por 3 anos, tinha um colchonete enrolado junto com o compressor. Então, assim, são 35 anos, né? A gente aprendendo, errando e fazendo boas e más escolhas. Então, acho que o primeiro ponto é entender que é uma construção. Então, acho que foi isso, tentar entender que eu queria ser alguém, que eu queria ser um dentista diferenciado, que eu queria ajudar pessoas, ganhar dinheiro com isso. Tem ambição. Tem ambição, e ambição é diferente de ganância. Exatamente. Então, tem uma linha tênue aí, mas é fundamental você ser ambicioso. Eu acho que está perto de boas pessoas, como a gente está batendo um papo aqui. Gente que já fez, que já aconteceu, que já errou, que já acertou. Essa coisa toda, eu acho que o ambiente influencia, bem. Né, Fábio? Influencia muito e acho que a minha vivência na Sim. Eu acho que a Sim Implantes começou como uma empresa familiar. Em 2011, ela foi comprada por um fundo de investimento, a Southern Cross. Aí você sai de uma negociação absolutamente amistosa com a família e você vai para um fundo de investimento onde você tem que ser muito analítico em relação àquilo que você está fazendo. Olha, esse produto seu é ótimo, mas quanto que ele vai custar? Qual que é a margem que ele deixa? Para quem você vai ROI que você tem que trabalhar. Exato, pode fazer. E tem muita coisa legal hoje disponível na internet. Eu acho que a gente fugiu um pouco de soluções fáceis, mas tirar um pouquinho do nosso tempo para olhar o lado empreendedor, o mercado que a gente está investindo e, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, encontrar um nicho. Né? Beleza, vou montar uma empresa de higiene bucal no Brasil, New Dental Care. Sabe quem é meu concorrente? A Colgate. A grande Colgate-Palmolive. Colgate, cara, a GSK, a Unilever, a Procter & Gamble. Não dá para brigar aí. A gente tem que brigar o quê? Num produto que eles não tenham no portfólio, num relacionamento com um dentista que seja mais forte do que eles fazem, nos congressos que eles não estão. Então, acho que entender os seus limites, ter um pouco de humildade, ter tempo, eu acho que ajudam bastante também. A gente erra menos. Não é que a gente não erra, a gente erra um pouco menos, talvez.
Sim, Isso aí. com Bem. certeza. Cara, é assim, para quem quer transformar a sua clínica em um negócio escalável, que conselho você daria baseado na tua experiência? Bom, primeiro entender que é dificílimo escalar a odontologia. Sim. Tem uma área difícil de escalar, é a odontologia. Você vê que grandes clínicas quebraram, grandes redes de clínica estão quebrando, porque a gente depende de mão de obra. Exato. Nosso trabalho é um produto. trabalho artesanal. Eu consigo escalar a indústria, eu vou fazer pasta de dente. Cara, se eu ligar a máquina, vai sair tudo igualzinho lá na frente, né? Então, para escalar, o meu método, não sei se ele funciona ou não, mas sempre foi investir em pessoas. Sempre. Então, as pessoas que trabalham comigo, hoje, elas refletem bastante aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que funciona bem, me ajudam a me aprimorar para que você possa, na verdade, criar um propósito, uma maneira de replicar aquilo. A partir do momento que você fala, bom, agora eu já estou bacana, tem uma cadeira, talvez vamos colocar 2, vamos colocar 3 e com as pessoas certas aqui para que a coisa possa funcionar, para que não vire também uma prisão de você ter que estar 8 horas no mocho durante 40 anos da sua vida. Então, acho que a primeira coisa é isso, é entender que a gente precisa de pessoas para replicar a prestação de serviço. A gente não vende produto, a gente vende serviço. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí você pode replicar com uma cadeira a mais ou com uma clínica a mais. Olha, eu já tenho uma clínica que funciona bem, vou tentar repetir isso de uma outra maneira, mas não é uma coisa tão fácil de ser conseguida, não. Olha, Sim. e é claro que você tem uma rotina extremamente intensa com tudo que você faz, né, cara? Que hábitos, práticas, né, que você considera essencial para manter essa motivação que você tem, o teu foco e teu equilíbrio pessoal, meu amigo? Bom, acho que a primeira resposta você já deu, que é o equilíbrio. Então, assim, graças a Deus, sou muito bem casado. Você é naturalmente equilibrado. Exato. Cara, Calma. é o exemplo do sistema flat, né, velho? Eu nunca vi você falar mais alto, é sempre aquele tema, aquela temperança muito legal, cara. Não, mas acho assim... Você traz paz pro ambiente, né, bicho? Eu fico feliz com isso. Assim, é um exercício, às vezes é muito omeprazol, né? Nexium, para fazer isso funcionar. Mas eu acho que primeiro, assim, a gente passa muito pelo meu casamento, graças a Deus, Que né? legal. Tenho um casamento super feliz, são 40 anos juntos, 2 filhos, enfim. Rapaz, como é que você aguentou 40 Eu ia anos? falar isso, eu ia falar, a gente vai ter que fazer um podcast pra você contar esse segredo. Exato, é maravilhoso, assim, ela é dentista, aquele amor de faculdade, isso dá um outro Eu não sei como é que é isso, não. O cara não entendi isso, não. Eu nunca vi isso. Então, acho que isso é importante. Acho que o equilíbrio, então, eu tenho uma rotina que ela é muito puxada. Eu não digo que eu durmo pouco, eu acordo cedo. Então, eu durmo por volta de 9 da noite, eu já estou dormindo, mas às 4:30 da manhã eu estou ligado para fazer as minhas coisas. Isso é o que funciona para mim, para outras pessoas não funciona assim. Eu me cuido muito na parte física, que eu acho importante, né? Então, todos os dias eu me cuido, vou para academia, são 2 horas, não que eu fique 2 horas na academia, mas as 2 primeiras horas do meu dia são para mim. Não é para filho, não é para esposa, não é para odontologia, não é para o chat GPT, não é para ninguém. Eu acordo no meu ritmo, vou me cuidar, porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer nada, a coisa funcionar bem. Então, eu acho que eu faço isso. Lista de prioridades. Então, hoje eu consigo delegar bastante coisa para pessoas que fazem já melhor do que eu consigo fazer o meu dia a dia, para que eu fique com decisões um pouco mais estratégicas e táticas ali no dia a dia, para que eu possa focar mais tempo nisso. Então, acho que é esse equilíbrio, sabe, Leandro? Cara, você tem que tirar tempo para sair de férias, você tem que tirar tempo para falar isso eu não sei, você tem que falar assim, olha, dane-se, sabe, cara? Não, eu não quero falar desse assunto aqui e agora. Então, acho que você manter uma certa individualidade, acho que ela traz esse equilíbrio. Você sabe que eu comecei a dar valor para férias recentemente, né, cara? Que até então eu tinha orgulho idiota da minha parte. Não, para mim eu não tenho férias, eu vou direto. Recentemente, com algumas coisas que aconteceram na feira, eu comecei a ver que, cara, a gente pode tirar ali 20 dias de férias, 30 dias de férias e não comprometer a tua vida, né, cara? Fazer um bom planejamento é legal. E a gente tem feito boas experiências com mas isso, você né? sabe que essa questão das férias, o que o Fábio tá falando do dia, as 2 primeiras horas do dia eu tiro pra mim, cara, eu acho que é mais isso do que as férias. Porque assim, se você tira férias uma vez por ano, são 30 dias enquanto, né? Perfeito. E essas 2 horas, eu acho que assim, pra sua clareza mental, eu falo porque eu passei a fazer isso também pouco tempo, e eu virei outra pessoa. É muito, assim, eu percebo que pra minha família, pras pessoas que eu convivo, pros meus projetos, tudo de fato começa a caminhar, porque você tem uma organização interna, né? Você sabe que eu tiro um momento do dia pra caminhar, né, cara? Isso aí. Sempre que tento fazer isso todo dia, caminhada, cara. Ninguém entende. Porra, mas você gosta de caminhar? Eu adoro. Que é o momento que eu
sabe, volto a centrar, eu faço o meu plano. Isso aí. Eu faço o meu plano diário. Exato. Naquela caminhada. Muitas vezes eu me pego e falo, pô, é necessário fazer essa caminhada. A gente fez durante um tempo até aqui no Serete, aqui perto, né? Sim. Super legal. A gente fez durante um tempo entre nós. Mas mesmo assim, aquela história, 2 ao mesmo tempo já dava briga. Não, mas aí você ficava resolvendo os problemas da... E a gente fala assim, mas a gente já tem 18 anos. 18 anos de casado, Que legal. cara. Casado. E eu sei que não tem segredo, não tem, né? Um dia por vez. Isso aí. Mais 24 horas, meu amigo. É isso aí. Mais 24 isso aí. horas. Não tem... Nada vem tão fácil. Não vem tão fácil. E se você pudesse deixar algum legado, cara, para futuros profissionais, odontologia e tudo mais, empreendedores da saúde, qual seria a mensagem central que você transmitiria para essa galera? Eu acho que primeiro assim, o paciente como foco de todas as nossas ações, eu acho que esse é o primeiro de tudo. É ele que paga as nossas contas, é ele que nos dá a satisfação, é ele que tem que ser a motivação. Para você montar uma empresa, para você montar um consultório, nunca ele como um trampolim para aquilo que você quer fazer. Então, eu vi muita gente aí que vê o paciente como um número, ou vê um Commodity, paciente, né, cara? Como commodity. Eu acho que centra isso no paciente, eu acho que é importante. Conhecer os seus limites, não tem nada de errado, cara. Eu tenho perfil para ser professor, ótimo. Eu tenho perfil para trabalhar no SUS, na clínica popular, para estar em Harvard. Não tem certo ou errado. Tem o que você faz bem, o que funciona. Feliz, é o que funciona. Então, eu acho que é respeitar os seus limites. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu iria muito por esse caminho aí, que eu acho que pode funcionar bem. E eu sempre faço uma pergunta para mim, Leandro, que é assim, ó. Cara, o que eu quero fazer daqui a 5 anos? Isso parece uma coisa bem besta do dia a dia, mas tem pessoas que eu não quero que estejam comigo daqui a 5 anos. Eu preciso afastar essas pessoas de mim. Tem pessoas que eu quero muito que estejam comigo daqui a 5 anos. Tem empresas que eu quero estar comigo. E a gente acaba dando, às vezes, muito valor a quem está mais te tirando energia do que trazendo energia. Então, isso eu acho que é uma das coisas que eu me permiti depois de um tempo, foi olhar para aquela situação. Quer ver um exemplo fácil? No Brasil, a gente contrata rápido e demite muito devagar. Está errado. A conta é o contrário. Cara, você sabe que aquela pessoa não é boa no seu time, você sabe que ela está prejudicando as outras pessoas e eu demoro meses para tirar a laranja podre. E aí, quando eu tiro, eu saio correndo para contratar o primeiro que aparecer 10 dias depois. Então, eu acho que isso para a vida ele funciona também muito bem. Olhar para aquele planejamento, onde eu quero estar daqui a 5 anos. Se esse negócio aqui não está me trazendo nada, está me atrapalhando, vamos tirar esse negócio quanto antes da frente. Eu acho que funciona bem. Caso contrário, é o martírio. Poxa, eu vou levantar, vou para a empresa, Isso é uma sacada vou para incrível. o consultório. Isso é uma sacada. Eu nunca tinha parado de pensar dessa forma. Demorar para contratar e ser rápido na demissão, né, cara? Exato. Acho que a gente nunca pensou dessa forma, né? Eu já pensei, você que não me Eu nunca escuta. pensei. Eu sou o cara que tenta. Exatamente. Ele é- Eu sou ele também. é- Eu sou também. Tinhoso, insiste. Acho que dá, a gente vê o lado bom das pessoas, tenta insistir. Sim. Em casa é igualzinho, cara. E a Paula é a pessoa que ela tem uma visão que enxerga além. Normalmente a mulher é muito melhor que a gente em muitos aspectos. Também nesse aspecto. Tem uma leitura mais rápida, né? Eu já cheguei numa fase em que eu nem contrato. Isso é ótimo. Quando ela fala que, não sei, eu já falo, ixi, não vou nem contratar porque ela vai estar certa, eu vou estar errado. Então, eu acho que é um pouco, é olhar para isso e a gente também se respeitar, saber que temos limites e que a gente é humano, falível e vamos para frente. Acho que é isso aí. Que maravilha, cara. Que visão lúcida, né? Que Sim. visão lúcida. É o que eu falo, cara. Tá com o Fábio. Eu gosto de estar com você, de conversar com você, por causa dessa temperança que você tem, cara. Essa calmaria. Sabe, eu me obrigo a ficar mais calmo, a baixar o meu ritmo, né? Porque, cara, eu sou pilhado. Você vai ter que contratar ele então, tá? Seria um prazer, mas eu vou falar pra você ia penar, bicho. Porque aquela história, pra mim é tudo pra ontem. Eu tenho... você fala das 2 horas que você tem de manhã, né? Minhas 2 horas são à noite. Que é quando eu paro... Eu sou um cara notívago, no final das contas, né? E assim, eu espero todo mundo terminar o que tem pra fazer, eu dê atenção pra todo mundo. Agora são meus 30 minutos, uma horinha, 2 horinhas ali como você tem, para poder eu me colocar no centro das atenções, né? Mas é à noite, que é quando a minha atenção baixa, e aí é péssimo, porque eu entendi a tua filosofia, que é melhor fazer de manhã, porque você começa o dia melhor, eu termino o dia melhor. Né? Só que, cara, o meu dia pode ter... É aquela história. A gente faz um apurado de como foi o dia, faz a contabilidade, fala, isso aqui deu certo, deu errado, isso aqui não foi tão legal, dá pra melhorar. Eu sempre pensei que era o melhor caminho, mas eu entendi essa sacada de fazer de manhã agora. Eu achei muito legal.
Mas uma coisa também importante, que eu acho assim, tem uma classificação em cronotipos, ou cronótipos, como preferir, que são pessoas, por exemplo, eu sou um tipo A, que eu funciono bem de manhã, você é um tipo B, funciona de noite, e o C, ele flutua melhor entre essas duas coisas. Cara, de noite eu simplesmente não consigo. Cara, se você perguntar quanto que é 2 mais 2, 9h30 da noite... Eu também, Cara, eu consigo ir pro cinema, eu consigo ser legal, eu consigo sair para jantar, eu consigo até ser bacana. Mas se você me pedir para escrever um artigo que você escreve maravilhosamente bem e publica pra caramba, eu tenho certeza que você publica de noite, você tá produzindo. 2 horas da manhã é a hora que eu tô mandando pra galera. Mandando bem, que é quando você tá ali bem. No então, auge. Isso é um pouco também ali de estilo de cada um, às vezes de manhã ou de noite, assim. Em tese, de manhã você tem um pouco mais de organização. Mas... Você sabe que, apesar do corpo, né, das arroba que eu tinha parecido com o Jô Soares, ele tinha essa visão, né, cara? Ele fala, não, eu uso a noite pra trabalhar. Né? Porque durante o dia ele não valia nada. Eu não sei se tá certo ou se tá errado, mas assim, eu durmo relativamente bem, né? Tem um problema bom de postura, tem uma situação boa de postura, mas meu horário é à noite, cara. Eu não, de manhã, quem olha pra mim, você não tá valendo nada. Eu falei, não tô. Eu não acordo. Eu não consigo, mas a Karen já é o contrário, né? A Karen de manhã é um avião, entendeu? À noite, você conversar com ela, É isso aí. Cara, é isso. E tem... Não tem o certo e o errado, né? Tem outro. Mas isso a gente tem usado, inclusive, na empresa. Por exemplo, hoje a gente contrata muito PJ. Isso serve para clínicas, tá? Olha, também é uma coisa legal. interessante. Com o PJ, você pergunta qual é o cronotipo da pessoa. Olha. Tem pessoa que pode chegar para trabalhar 2 da tarde. Cara, de boa. Você faz muito home office, vai trabalhar em casa, vai. Que horário que você... Cara, Gente, eu quero isso é muito trabalhar... interessante. Total. Porque você lhe dá liberdade pra produção, Total, né? porque de manhã aquela pessoa vai estar destruída. O Sim, raciocínio não está funcionando, tá? Então você consegue trabalhar nesse sentido, inclusive no RH, isso já é bem interessante, porque você tem diferentes pontos em que a pessoa está com a energia lá em cima e funcionando bem. Bacana. Então, assim, tem um monte de coisinhas que acho que somadas elas levam, né, a um denominador comum. E penso isso, né? Quando você estava falando, estava pensando assim... É sempre pensar um pouquinho fora da caixa. Vamos imaginar o seguinte, olha, quantas clínicas trabalham sábado e domingo? Cara, poucas. Quantas clínicas trabalham na madrugada, no local seguro? Trabalha, você vai ter serviço de urgência, de emergência, tal, você vai. Em Nova York tem uma quantidade enorme de academia que não fecha. E os movimentos de 2, 3, 4 horas da manhã São extremamente intensos. cheios, porque o cara tá na noitada, ele quer fazer isso e quer dormir durante o dia. Então, eu acho que a odontologia ela pode passar por isso também, de achar alguns novos caminhos, algumas novas opções de empreendedorismo. Sair do consenso lá das 8 às 5, né? No final das contas. Exatamente, não brigar com todo mundo pelos mesmos pacientes o tempo todo. Então, acho que é pensar um pouquinho fora da caixa e acho que essas novas gerações elas podem trazer um pouco disso pra gente, de novas opções, novas maneiras de comunicar e tal. Com certeza. Assunto Muito tem bom. muito, né? Tem muito. Fábio, muito obrigada, viu? Adorei te receber aqui. Prazerzaço. Você sabe que sou sua fã, né? Fã lá da Nil. Muito bacana todo o seu projeto. Queria te agradecer demais. Dizer que a gente está de portas abertas aqui sempre que você quiser voltar, viu? Muito obrigada aí pelas suas contribuições. Eu que agradeço demais. O tempo passou super rápido. Passou, Tô cara. muito, muito feliz. O contrário é verdadeiro, as portas da empresa. Todos os projetos que vocês tiverem, primeiro, eu brinco assim, que tem alguns amigos que falam assim, Fábio, vamos pular do avião? Eu falo, primeiro eu pulo, depois eu penso se eu tô de paraquedas ou não, entendeu? Isso é verdade. Vocês são 2 desses amigos, que eu sei que vocês têm grandes projetos, têm feito um trabalho maravilhoso e a gente vai fazer grandes coisas juntos. Muito bem. Obrigado, Você sabe que eu não preciso falar muito, sou seu fã desde sempre. Na realidade, já te conhecia antes de você me conhecer. Sempre fui, eu fui para a área do P&D por pessoas como você, né? Porque eu vi a veia científica, a seriedade, o carinho com esse setor. Então, assim, obrigado. Ter você no meu hall de amigos é um privilégio que a odontologia, é um presente que a odontologia me deu entre tantos. Obrigado pela presença e faço as minhas as palavras da Karen. Sou seu fã, cara. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, viu? Esse foi o Voz e Visão. Até o próximo episódio. Até lá. Obrigada.